Bruno Prado, né? Já com a nossa beca, porque eu quero ainda falar com a galera ainda sobre futebol para depois explicar porque que a gente está assim. Bruninho, São Paulo, hein? Diego Fernandes, tá? Podendo trazer um grande investidor para o São Paulo. Ou seja, parece que é um banco. Tem a possibilidade do São Paulo se tornar uma SAF, aproveitando que a gente agora está elegante, né? Para falar um pouco desse lado empresarial, Bruno, porque a gente fala muito das dívidas dos clubes, mas e aí? Será que o São Paulo vira SAF? Tem chances ou não? É só investidor? Olha, eu não acho que tem uma chance de algo tão imediato. Vai ter eleição ano que vem, isso é importante, né? O São Paulo tem uma eleição ano que vem. O Casares, pelo que alguns colegas informam, ele vai ouvir o que o Diego Fernandes tem a dizer. A ideia é uma SAF, aí não se sabe ainda de que maneira, qual o formato. Mas no São Paulo não é simples que isso aconteça. Eu não acho que vai acontecer a curto prazo, não. É um clube em que é muito fechado. A eleição de presidente, acho que é o único clube grande hoje que a eleição para presidente ainda é feita pelo conselho, não pelo sócio. 200 e poucos conselheiros decidem o presidente. E nesse momento eu acho que eles estão mais preocupados com a disputa interna do que com isso. É que, até por ter eleição, eles vão ouvir, vão se colocar abertos, mas eu não acredito que isso vai acontecer a curto prazo. E na eleição vai ter que ter uma composição, porque há um grupo na situação já há muito tempo, mas não é assim, o Casares faz, ele manda, ele é o principal nome. Ele é o principal nome porque ele é o presidente, mas há um grupo de pessoas. E vão ter que chegar a um consenso ali de quem vai ser o candidato. Deve ter um candidato do outro lado, mas claro que quem está na situação tem mais força, mas não há um consenso em quem vai ser o candidato da situação também. Então não acho que vai ser uma coisa a curto prazo. São Paulo, do jeito que é, conselho muito fechado, eu não imagino que o São Paulo nos próximos anos vire SAF. Acho que ele vai virar quando não tiver mais jeito, quando a coisa já estiver numa situação que não tem mais o que fazer. Mauro César Pereira, que também está na beca aí da Insider. Mauro, com relação à situação do São Paulo, né? Trazendo até a notícia aqui, bem detalhada, sobre esse possível investidor, nos últimos dias, o empresário Diego Fernandes intensificou suas articulações políticas dentro do São Paulo e se reuniu com conselheiros tanto da situação quanto da oposição. Durante os encontros, ele começou a apresentar os principais pontos do projeto dele, né, de profissionalização do São Paulo, desenvolvido em parceria com um banco brasileiro. Com experiência anterior na Bolsa de Valores de São Paulo, Diego Fernandes é CEO da O8 Partners, né, uma empresa, não sei se é O8, O8 Partners, uma empresa que fundou e tem mais de 100 clientes e ex-atletas de futebol. Ele conheceu a maioria fazendo câmbio de moedas estrangeiras para os atletas e assessoria de investimentos. Nesse ano, ele ganhou destaque no Brasil ao intermediar a chegada do Ancelotti à seleção brasileira. A proposta, ela visa separar o departamento social do São Paulo, criando uma estrutura societária independente e promovendo uma mudança profunda no modelo de gestão do futebol são paulino. Interessado na implementação de uma SAF no São Paulo, Diego Fernandes esteve na quarta-feira no encontro informal, que contou com a presença de alguns conselheiros do clube. O almoço foi no Clube Atlético Paulistano, né, que é super da alta sociedade aí paulista, durante um encontro anual dos sócios tricolores. Entre os presentes estava o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Outen Aires. Então, e a inspiração é o modelo que recentemente foi aprovado pelo Fluminense, em que torcedores milionários serão acionistas da empresa que será criada para gerir o clube. Fernandes diz ter o apoio de um banco de investimentos. Mauro César Pereira. Olha, no São Paulo, como o Bruno já explicou, né, é um clube em que nem elege, os sócios não elegem o presidente, eles votam em conselheiros
E tem uns conselheiros natos, né? Metade do conselho, né, Bruno, pertence... mais ou menos vitalícios. Vitalícios, e você elege a outra metade. Ou seja, se você controla esse grupo vitalício, se você tem o apoio desses caras, se você eleger 1, 2 ali, você já ganha a eleição. Então, é um sistema muito, muito arcaico, absolutamente inadequado para um clube de grande torcida como São Paulo, que impede a chegada ao poder de qualquer pessoa capacitada, que ame o clube, que seja associada, que queira colaborar. Você participa ali da turma, então você não vai entrar. É impossível. Diante disso, eu só acredito vendo em qualquer coisa no sentido de SAF, coisa parecida. Acho muito difícil, mas muito, muito difícil. No São Paulo, muito difícil. No Fluminense está dando muita discussão, inclusive, essa história aí, essa proposta. Está dando uma briga danada. Acho muito difícil. Como agora essa tentativa aí de fazer como se fosse uma SAF da base, né? Uma coisa mais ou menos assim, também com alta rejeição, acho muito difícil. Não acredito, não. Mas, Mauro, você sempre diz, né? Para um clube gigante como o São Paulo, você é contra, né, Mauro? Você acha que pode acabar sendo negativo, né? É muito melhor uma gestão boa, como o Flamengo e Palmeiras fizeram. São Paulo não precisa virar SAF. São Paulo quiser, ele entra nos eixos. Só que vai levar alguns anos. E tem que ser um pouco mais rigoroso, acho eu, do que foi esse ano. São Paulo vai ter que apertar mais o cinto. É difícil, eu sei que é difícil, mas passa. Em alguns anos você consegue se regenerar. São Paulo tem a terceira maior torcida do Brasil, está no principal mercado que é São Paulo, tem um estádio que é dele, não tem dívida de estádio, né? Estádio grande, é um clube que a torcida cresceu muito em regiões mais pobres, né? Aqui da região metropolitana de São Paulo. Então tem uma torcida hoje muito mais numerosa, muito mais torcedores fora do estado de São Paulo, né? Espalhados pelo Brasil. Então o clube cresceu nas últimas décadas e ele tem todas as condições de se recuperar. Agora, leva tempo e é preciso muita seriedade e acho que apertar um pouco mais o cinto. Acho que essa é a questão. Difícil é, mas acho que tem solução. Acho que o São Paulo não precisa ter um dono. Mas, na verdade, também precisaria se modernizar, né? Na sua parte, digamos aí, política, né? Sistema eleitoral, digamos assim. A maneira como se elege quem fica no poder é completamente ultrapassado. Eu concordo com o Mauro. Você pegar um gigante como o São Paulo, transformar em SAF, depender de empresários, porque o empresário ele quer ganhar dinheiro na maioria das vezes, né? Eu sempre falo, tem um empresário tipo Pedrinho do Supermercados BH, né? É outra coisa, é um torcedor do Cruzeiro, é apaixonado. O cara dava bicho pros jogadores do Cruzeiro antes de ser dono do clube. Então esse cara vai querer um Cruzeiro forte para brigar por títulos também, na minha opinião. Agora, outra coisa é você ter um dono que vai querer só dinheiro, às vezes que se dane se o clube for campeão ou não, se eu estiver ganhando dinheiro, se eu estiver vendendo jogadores, tá tudo certo. O São Paulo é muito grande. O São Paulo, ele ainda é a terceira torcida do Brasil ou o Palmeiras passou? Tá ali, muito equilibrado, né? Mas eu acho que ainda é a terceira. Aliás, eu não entendo como é que essas pesquisas conseguem fazer ultrapassagem em tamanho de torcida. Porque, assim, uma diz que o outro tem milhões a mais. Aí, de repente, muda. Quer dizer, morreram, sei lá, quantos São Paulinos e nasceu só palmeirense no período. Eu acho isso bizarro. Não, é bizarro, porque foram várias pesquisas com Palmeiras em quarto e São Paulo em segundo. Várias. Aí, de repente, uma delas diz que mudou. Como é que muda? Essa é a corrida de Fórmula 1, com um carro ultrapassa o outro? Não dá, cara. Isso não muda em pouco tempo. O São Paulo levou muitos anos para virar a terceira maior torcida. Foi um processo lento, que levou muito tempo. Especialmente na época do Tele ali, o time foi campeão. Que o Vasco está em quarto, quinto com o Palmeiras. Como, por exemplo, eu imagino que no longo prazo, médio prazo, a torcida do Vasco vai diminuir. Claro que vai diminuir. Vários rebaixamentos, longe das grandes disputas. A tendência é diminuir, claro que a tendência é diminuir. Mas leva tempo. O Vasco ainda tem uma torcida muito, muito, muito grande. Agora, ela pode envelhecer e diminuir, pode acontecer. A do Santos passou por esse processo. Nos anos 70, o Santos tinha torcida muito jovem. Por quê? Por causa do Santos do Pelé. Sim. Muitos garotos, meninas que nasceram ali nos anos 60, 70, santistas. Aí tem um período de jejum, para ganhar um título em 84. Ficou um tempão, paulista, né? O primeiro depois da era Pelé. Juari, aquela turma toda. Aí o Santos tem o time do Robinho, Diego, depois tem o time do Neymar. Aí mais jovens voltaram a torcer para o Santos. Então deu uma outra... essas duas gerações fizeram com que a torcida do Santos crescesse de novo. Se não tivesse essas duas gerações, a torcida do Santos hoje seria uma torcida muito envelhecida. Sim. E muito menor. Isso acontece no futebol.
Você vê que no Rio de Janeiro, o Flamengo tem mais de metade da torcida. Eu lembro que, décadas atrás, as pesquisas botavam 35%, um pouco mais de um terço. Hoje é mais da metade. Por quê? Veio o time do Zico, aí teve períodos difíceis, mas depois times vencedores, foi crescendo e vai crescer mais. Agora, eu acho incrível como a do São Paulo ficou menor, de repente, do Palmeiras passou. Acho isso muito curioso. Mas, enfim, essas pesquisas não são precisas, né, gente? Elas são apenas estimativas, mas não tem precisão nenhuma. Não tem como ter precisão da maneira que são feitas. Realmente é o que o Mauro fala. Do nada, uma que estava milhões na frente, passa outra. Do agora, nada. Mano, quem mais fala é ele aí. O Flamengo, quando ganha, fala: aumentamos em 5 milhões. Nasceu 5 milhões de pessoas. O animal, a torcida do Flamengo tem 45 milhões. Você quer que eu fale o quê? 55, você fala. Ele fala assim, ó, subiu. 45. Ele fala assim, subiu 5 milhões. Será que nasceu 5 milhões de crianças já vestidas com 5 milhões só no Rio de Janeiro, no Brasil todo, e já nasce na maternidade sendo Flamengo? Não, mas o negócio é que tem muita gente que nem você. Você virou casaca, você hoje é Mengão. Eu tenho certeza. Você, no fundo, tá um debate você muito, é Mengão. Tá um debate muito grande, viu, Tico? Até o dia 29. Dia 28 eu estarei aqui dizendo. Sabe o que os caras falam pra mim lá no clube? Vampeta, pelo amor de Deus, ó. O Palmeiras tá aqui em São Paulo, o Flamengo, lá os caras comemoram no Rio, tá lá. Deixar o Abel aqui em São Paulo, já comecei a coçar a cabeça e digo, rapaz, tem um fundo de verdade mesmo. E então você vai ser Mengão no dia 29? Calma, não. Ainda vou... Até lá tem muito vinho pra tomar. Ô, Vamp, mas você é a favor do São Paulo virar SAF, um gigante como São Paulo? Não sou a favor, nem São Paulo, nem Corinthians, nem Flamengo, nem Palmeiras. O Atlético Mineiro virou uma SAF porque tem lá os 3 caras que são atleticanos mesmo, que nem o Cruzeiro. Tem um cara lá que já ajudava, botava o dinheiro. Mas não sou a favor, não. Eu acho que nenhum de nós, né? Nenhum de nós, pô. Um time grande como esse não tem porquê, né? Virar SAF. É só tomar vergonha na cara. Por exemplo, Tico, o Cruzeiro... melhor do que virar... Por exemplo, o Cruzeiro é SAF. Pô, o Cruzeiro valer 500 milhões de reais. Não existe isso, pô. Apesar que o cara lá ama tudo, mas muito barato, pô. Muito barato. Não, barato e pra mim o pior é você não saber qual vai ser o objetivo do empresário que vai assumir aquele clube. Entendeu? Porque o objetivo do cara é ganhar dinheiro. E às vezes ganhar dinheiro não significa ganhar título. Significa você vender jogadores da base, significa... Claro que se você for um clube que conquiste título, você vai ganhar premiação, você vai ganhar tudo. Mas será que esse cara vai ter isso como objetivo principal? Ou não? Ou vai ser base, vai revelar talentos para vender? O Júlio Casares, tá? Em entrevista ao GE, ele disse o seguinte: como representantes do São Paulo Futebol Clube, eu e o presidente do conselho, Outen Aires, estamos dispostos a escutar e estudar as propostas de investimento no clube. Conheço o Diego Fernandes no mercado, que tem falado para intermediários sobre um projeto do BTG, né, que é o Banco Pactual aí. Podemos ouvir o que ele tenha a apresentar. Bruno, 1 minutinho e meio para você falar sobre essa declaração do Casares. Ele se abrindo para conversas. Mas eu acho que é mais aquela coisa de eu vou ouvir o cara, porque hoje boa parte da torcida é a favor que seja SAF. Porque não acredita nem em quem está no comando hoje, nem quem pode estar amanhã, de um lado ou de outro. A grande parte da torcida do São Paulo é muito descrente do que o clube consiga se virar sozinho. Então, boa parte é a favor, então ele vai ouvir. Mas não acredito que vai ser um negócio que vai andar. Não acho que o São Paulo será SAF a curto prazo, diria nem a médio prazo. Acho que será se assim, tiver destruído. Aí, quando não tiver saída, coisa que eu não duvido que aconteça, pode ser que pense nisso. Mas agora não acho que eles pensam nisso mesmo. Eu também. Eu acho que não, até porque eu acho que queimaria um pouco o Casares, tá?
Eu acho que queimaria um pouco, não sei. Acredito que grande parte da torcida do São Paulo não seja, né, a favor de transformar. Pô, é o maior campeão internacional da história do futebol brasileiro, gente. Tricampeão mundial, terceira torcida do Brasil. Eu não vejo fundamento, por enquanto, para isso.